Vamos lá então, 1h32 é a hora do esporte. Bom, eu acho que inicialmente aqui para dar um pitaco rápido, vocês querem falar um pouquinho do Sicupira, né? Eu dei um pitaco agora há pouco sobre a morte dele, morreu dormindo em casa. Lamentavelmente, né, o maior craque, o maior ídolo do Atlético Paranaense de todos os tempos, o maior artilheiro. E eu falei aqui, sabia que ele começou no Coxa, né? Na escolinha do Coxa. Lapeano-te. Ainda Lapa, mas lamentável. E um excelente comentarista. Foi excelente. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde ao pessoal que acompanha o quadro de esporte. Inclusive, eu faço o convite para o pessoal acessar agora mesmo tvci.com.br e ler a minha coluna sobre o Sicupira. Eu cito que começou na escolinha do Coritiba, começou profissionalmente pelo Ferroviário, que é um dos vários clubes. Um dos vários clubes que dão origem ao Paraná Clube, mas ele fez história mesmo no Atlético. Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, jogou em outras, jogou no Corinthians, mas de fato se torna uma lenda no Atlético Paranaense. E agora o 8 vira o símbolo do infinito, porque Sicupira lá do céu vai ajudar o Furacão. Sempre que o time tiver numa situação difícil, o torcedor vai olhar para cima e vai lembrar do Sicupira e certamente vai pedir pro Eterno 8 ajudar de alguma forma. E ele não vai negar não, ele vai ajudar sim, porque aquele homem amou de verdade o Atlético Paranaense. Poucos tiveram o prazer de se doar tanto para o único clube como o Sicupira para o Atlético. Eu tive o prazer de várias vezes cruzar com ele na Baixada, também no Porto Pereira, fazendo matéria pela Rádio Litoral Sul, e sempre ele estava presente. E uma pessoa maravilhosa. E teve o prazer de vir ao Centro Gastronômico da Juventude, no Labarca, almoçar comigo. Uma família maravilhosa, cara. O Levi Coupe falou uma coisa muito interessante no blog do PVC, no Globo Esporte, que ele fala assim, o Levi Coupe, o mundo, mas principalmente o Brasil deveria conhecer o Sicupira como a gente conhece no Paraná. Verdade. Uma pena que o Brasil, fora do Paraná, não valorize o Sicupira como ele merecia. A mídia não era tão forte naquela época como é hoje, por exemplo. A mídia regional, né? Mas é uma fera, né? Foi uma fera. Simpático pra caramba. Que Deus o tenha, né? Deus o tenha. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a reta final. O que surpreende para vocês aí no final de semana? Antes eu quero falar da Série B. Pois não. Coritiba já subiu. Coritiba 2022, Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda tem a reta final. Ainda não. Tem a reta final. Pela primeira vez concordo com você. Olha aí, discordo dele. Você discorda de mim? Sim, concordo então, com beleza. o Tony. Torcedor, vamos ver aqui no final da Série B quem estava certo. Valdinei ou Pierre Andrade? Coritiba, Série A 2022. Vai bater na trave. Vitória. Série C 2022. Não, você tá muito... Vai bater na trave, Tony. Você tá muito nojentinho hoje. Campeonato Brasileiro que mais uma rodada se passa e o Galo continua mostrando equilíbrio. Ei, mas sofreu para ganhar do América. Sofreu. O Atlético Mineiro ele já não tem mais aquela força do início do campeonato. O Cuca não consegue mais com tantas... Acaba o gás, né? Muito Sim, jogo. E são várias contusões, Tony. Então, assim, o Atlético não consegue mais mostrar o mesmo futebol vistoso. Mas a distância para as outras equipes é tão grande. E o Galo continua ganhando, mesmo que de 1-0, que é uma goleada nessa altura do campeonato. Esse sim tem que entregar o troféu. Que eu acho que o Galo já é campeão brasileiro. Já tinha que ter entregue, porque é o campeão do Brasil hoje. Do brasileiro. Inclusive, tá falando um palmeirense falando isso, né? Não, é verdade. Isso aí realmente ninguém pode tirar. Matematicamente. E é o time que mais deve no Brasil. Sim, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Tem. As contratações que dívida. Não, mas tá. E aí o time vai perder o campeonato por isso? Não, só tô aí falando. No ano que vem pode ser que quebre. Eu já vi essa história antes. O Cruzeiro é a mesma coisa. Eu também já vi. Investiu e hoje tá. Eu também já vi. Só não tô vendo relação com a primeira posição do time. Não. O que me chama a atenção ultimamente é a imagem do Renato Gaúcho, assim, quando ele já estava no Grêmio há 5 anos, quase com aquela cara de estar com o saco cheio. Eu acho que ele não esperava tanta cobrança. Você veja que ele tá, as fotos dele, as últimas, ele tá assim, cabisbaixo. Desanimado, né? Tá desanimado. Se o Renato Gaúcho não queria cobrança, ele tinha que continuar no Grêmio. Porque aí a cobrança... Né? Ou o Bahia, porque daí a cobrança ela aconteceria só naquela torcida. Quando você dirige o Flamengo, você tem uma cobrança nacional. Ele não sabe lidar muito com isso.
O problema do Renato Gaúcho, ele não gosta de ser contrariado. E o trabalho dele no Flamengo começou muito bem, a gente precisa sempre lembrar isso, sempre reforçar que o início dele no rubro-negro carioca foi muito bom. Recuperou vários jogadores. Teve aquela conversa de lado com o Gabigol. Foi um início avassalador, era goleada atrás de goleada. Tirou o Michael da depressão que estava, recuperou o garoto, tá aí jogando bolão, mas... Como o pessoal gosta muito de definir, o Renato, às vezes, ele é passador de colete. Ele define o time titular só por escalação, ele não monta um time, ele não faz com que o time jogue de acordo com a estratégia do adversário, aproveite os erros do adversário, ele não consegue ter essa capacidade sempre. Exato. Então acaba se tornando uma equipe muito previsível dentro de campo. Tem tela, filhinha. Vamos lá. Você não perguntou da Seleção Verde, ganhou uma partida. Não, jogou bem, mas temos aí o assunto aí. Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro tem 65 pontos, seguido pelo Palmeiras com 55, Flamengo que tem 2 jogos a menos, 53 pontos. Joga hoje contra a Chape, né? Joga hoje contra a Chape e ainda fica com um jogo a menos para poder tirar essa distância. O quarto, por incrível que pareça, é o Bragantino, que está jogando metade do campeonato com time reserva e ainda assim continua ali na quinta posição. Ontem, né? Perdeu ontem para o Atlético, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Fluminense, Cuiabá, Ceará. Atlético Paranaense respira um pouco, América Mineiro também, Atlético Goianiense, São Paulo, Bahia, que ganhou ontem. E aí o pessoal do desespero. Santos, que tem 35 pontos e tem um jogo a menos que o Sport. Mas o Sport com 30 pontos já está numa situação perigosa, Juventude também com 30 pontos. O Grêmio tem 2 jogos a menos que algumas equipes, mas uma menos que o Santos. Então, já não tem toda aquela possibilidade de tirar essa distância. E a Chapecoense na última posição, já rebaixada para a Série B. O Grêmio poderia chegar a 32 pontos. O Santos já está com 35. Se vencesse as duas. O São Paulo, que perdeu para o Bahia, tudo bem. Não era nem pela forma, 1-0, né? 1-0. Não é por isso, mas pela falta de futebol do São Paulo ontem, de novo, né? Fraquíssimo. Estava todo mundo achando que o São Paulo estava melhorando com o Rogério e de repente não jogou nada ontem, não jogou nada, o Bahia tomou conta do jogo. Tem telas ainda, filhinha? Próxima rodada. Vamos lá. Próxima rodada que tem jogo do Grêmio contra o Fluminense já na terça-feira, na quarta Atlético Paranaense e Ceará, Santos pega o Bragantino, Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians, Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense, Fortaleza enfrenta o São Paulo, Sport duela contra o América Mineiro, Juventude contra Internacional e Flamengo contra a Bahia. E tem o Leão da Estradinha. O Leão da Estradinha já se apresentou alguns jogadores. Eu estive conversando com o presidente, falou que tem praticamente uns 25 jogadores já conectados e tem só o Duda, o veterano Duda, que vestiu a camisa do Leão da Estradinha por vários anos, retorna depois de 34 anos, 4 anos fora. Aos 34 anos. Inclusive, o presidente do Conselho Gestor esteve hoje no Bom Dia Litoral, Brian Roque, já agradeço aqui pela participação. Ele falou sobre contratações, disse isso que o Valdinei falou, né? Já tem um grupo ali quase fechado, falta só assinar o contrato. E disse também que vai trabalhar bastante em busca de patrocínios para poder viabilizar o campeonato. O hino do Rio Branco. Do Leão da Estradinha. E hoje estará no programa Show de Bola, a partir das 19 horas, o grupo gestor do Rio Branco. Muito bem. Abracinho. Só mandar um abraço especial pro pessoal que acompanha o Bom Dia Litoral. Amanhã, 7h45 da manhã. Você. Vou mandar um abraço pro meu amigo Fabrício, lá da Lulamar. Ele que colocou sobrancelha de rena para só exclusividade para trabalhar em Paranaguá. Um abraço. Muito bem. Tem esporte hoje lá? Essa Coca. Que horas é? 19 às 20h30 hoje. O programa Essa Coca é fã até. Tá bom, então. E o camarão, Tony? E o camarão? Pô, tem que lembrar, né? Cadê a musiquinha deles? Tchau. Alô. A gente já volta.